Imagina só você ter o seu próprio chat GPT rodando no seu servidor. Ele vai estar rodando no seu servidor com uma interface web e uma API para você conectar ele em qualquer serviço seu. Flowise, N8N ou qualquer serviço que requer uma API do GPT. Se você está cansado de pagar por uso de API do chat GPT, que pode custar muito dinheiro ao longo do tempo, fica nesse vídeo, que eu vou te ensinar como rodar um modelo GPT no seu próprio servidor VPS. Você precisa de uma VPS para fazer isso. Nunca mais pagar por API. E é um modelo que roda na CPU. Então, se você tiver uma boa VPS, você vai ter um excelente tempo de resposta dele, mesmo com muitos usuários. Quer aprender tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e o comentário. E, é claro, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Bora, pessoal, estamos na tela do computador agora e o mais importante, você precisa de um servidor VPS, tá? Todas as aplicações na web precisam de uma VPS. Se você usa uma máquina Linux em casa, eu vou ensinar como rodar um servidor local com Olama, usando até a placa de vídeo da NVIDIA que eu tenho aqui. E eu faço isso no meu caso, eu tenho um servidor no meu ambiente, mas nem sempre isso é barato, na maioria das vezes sai caro. Minha placa de vídeo custou R$4.000. Então é mais barato em muitos dos casos você ter uma VPS, porque a maioria das pessoas não vão utilizar cargas absurdas. No meu caso, eu estou rodando o Olama numa KVM8, tá? O Olama ele é um modelo, nesse que eu estou usando, que tem 3.8 GB, e ele ocupa mais ou menos 6 GB quando ele está rodando e tendo muita interação. Ele não usa muito, isso eu estou falando de memória RAM, ele não usa muito recurso de memória RAM, porém, é importante que você tenha recursos sobrando, já que no meu caso a VPS não está rodando só o Olama. Aqui está dentro do Portainer e Traffic, com vários outros serviços que eu já ensinei no canal a rodar. Flowise, N8N, WordPress e outras coisas rodando tudo juntinho dentro do mesmo servidor, tá? Então você vai no link que está na descrição, vai pegar aqui o seu servidor VPS da Hostinger e você vai ver o porquê em todo vídeo que eu digo que é um excelente servidor. Você vai ver o tempo que ele leva para te responder. Geralmente, GPTs levam muito tempo para responder quando estão rodando na CPU. E você vai ver o quão rápido é isso daqui. Eu tenho a KVM8, eu recomendo para esse tipo de uso ou a KVM4 ou a KVM8. Você adiciona o carrinho, você pega um plano anual para que você consiga ter o desconto do plano anual. Se você pegar um mensal e na hora que você for mudar para o anual, você não vai conseguir. A Hostinger adicionou agora um plano de 24 meses, antes era só 12, agora você consegue um de 24 que te dá um desconto ainda maior. E aqui no carrinho de compra, você pode utilizar o nosso cupom, que é o cupom Fabricando Sua Ideia. Esse cupom, eu repito, ele não dá nada pra gente, tá? Nada, nem R$1. Mas você viu que caiu de 2.400 quase para 2.159, 2.100. O que gera pra gente um apoio ao nosso serviço é comprar pelo link. E isso você disse também para os parceiros que nós temos aqui, Hostinger, DreamHost, Contabo, entre outras, que é interessante continuar com o nosso canal aqui, tá bom? Primeiro passo que você vai fazer, configurar o seu servidor de DNS. Eu tenho uma aula ensinando Cloudflare. Basicamente, você vai apontar o seu DNS para Cloudflare, vai vir aqui na Cloudflare e vai criar a sua primeira entrada. A minha primeira entrada que eu vou criar, eu vou chamar ela de Olama. Você pode dar o nome que você preferir, você só vai ter que mudar na stack depois. Olama, e vou apontar para o endereço IP do servidor que eu estou utilizando, que é esse endereço IP aqui. Depois eu clico em salvar, obviamente eu não vou salvar agora, o botão de salvar fica aqui embaixo, aqui. Eu não vou salvar porque eu já tenho essa entrada criada. Você vai criar a entrada Olama e vai criar a entrada www.olama, tá bom? E vai clicar aqui no botão de salvar. Feito isso, você vai criar também outra entrada, que é o registro WebGPT. André, mas por que o WebGPT? Além de te ensinar a rodar o modelo Olama, eu vou te ensinar também a como ter uma interface na web para rodar ele. Como você deve ter visto na prévia ali no comecinho da chamada do vídeo, uma interface igual ao do ChatGPT, onde você vai poder conversar com o Olama, sem usar API, direto na web, tá? Então o WebGPT coloca o endereço IP do seu servidor e salva, clicando aqui no botão salvar, e você vai criar também o www.webgpt. Beleza. Feito isso daqui, você tem as suas entradas de DNS criado. Por favor, eu vou repetir, por favor, espere
pelo menos 4 horas para fazer a configuração, porque senão você vai ficar tendo erro de site não seguro, porque o DNS ele demora para se propagar em todos os caches globais de DNS, e o SSL é emitido pela Let's Encrypt. Não é porque você já consegue abrir o site no navegador que todos os caches de DNS do mundo já estão propagados. Aguarde. O ideal é que você aguarde pelo menos um dia, mas se tiver com muita pressa, 4 a 6 horas, por favor, aguarde isso. Vamos lá. Aqui a gente vai vir para o nosso Portainer agora. Vamos vir em Network e vamos criar uma rede chamada Olama, tá? E dentro dessa rede a gente vai colocar os nossos serviços. Você dá um nome para ela de Olama e clica em Create a Network. Eu não vou clicar, obviamente, porque eu já criei a minha rede. Então, feito isso, eu venho no container, do Traffic. Vou descer aqui, ó, Traffic. Vou vir no Traffic e vou adicionar ele à rede, clicando aqui em Join a Network. Select Network e você seleciona a Network Olama. Eu já estou na rede Olama, você pode olhar ela aqui, ó, Olama, mas aí é só você clicar aqui em Join Network e ele vai entrar na rede, vai mostrar aqui a mensagem, como a gente já fez inúmeras vezes aqui no canal. Beleza, feito esse processo DNS e Network, agora você vai vir em Stack, você vai adicionar aqui no add stack, deixa eu dar um zoom para ficar maior, add stack, tá? Eu já tenho a stack criada aqui, cadê a minha stack do Olama? E o nome da sua stack vai ser exatamente este, Olama. Você vai dar o nome para ela de Olama e vai começar o processo. Eu vou te explicar cada um dos passos aqui. Primeiro ponto, eu estou usando a imagem 0.1.28. Ela já está no 30 na data de gravação desse vídeo. Por que eu não subi para o 30? Porque a versão 29 estava dando acesso negado quando você tentava acessar pela web. Eu reportei no repositório do GitHub, conversei com um dos administradores e estou trocando uns e-mails com eles para ajudar eles a resolverem o problema. Eles fizeram o update para a versão 30 hoje. Eu não sei se eles já implementaram as soluções que eu passei para eles por e-mail. Se implementaram, ok. Se não implementaram, eu volto aqui num outro vídeo para falar. Então, assine o canal, se inscreva para você saber se você vai ou não poder subir para a versão 30. Porque até a 29 tínhamos problema quando subiu da 28 para a 29, tá? Ok, criamos um volume. Aqui nós vamos passar as labels do Traffic. Este arquivo aqui, ele está disponível para download neste formato. Você vai poder clicar no link do comentário fixado, ir para o nosso WhatsApp. O nosso robô vai te mandar o arquivo de graça, nós não cobramos nada de vocês, tá? E aí com este arquivo você vai copiar ele, você vai editar as URLs, por exemplo, aqui está Olama aulafabricando.online, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para vocês verem. Olama aulafabricando.online, você vai trocar pelo seu endereço, olama.seu-site, ok? Aqui também, você vai trocar pelo olama.seu-site, perfeito. Não precisa mexer em mais nada. Aqui você vai mexer no Web UI, tá? Olama Web UI. Você vai ficar Web GPT, que foi aquela entrada que a gente criou. Ponto o seu domínio, ok? Perfeito. E aqui eu estou rodando o Mistral. Caso você queira mudar o modelo, você pode mudar, mas eu vou ter uma aula só para isso, tá? Todos estão na rede, os volumes criados, está tudo bonitinho. Se você seguir só o que eu marcar com o comentário que você deve alterar, você não vai ter problema. Não tem como ter problema se você seguir do jeitinho que eu estou ensinando aqui, tá? Copiou, colou aqui dentro, ele já vai estar com as suas alterações, né? Naturalmente. Você vai conferir para ver se está tudo certinho. Confira novamente, não faz mal ser cauteloso. Vai vir aqui, o meu está como Update da Stack, porque eu já tenho a Stack rodando. O seu vai dar como Create. Você vai clicar e vai esperar. Ele demora bastante, tá? Não é muito rápido, ele demora um tempinho legal. Mas quando ele concluir, ele vai jogar você para essa tela aqui, onde você vai ver os containers. Preste atenção. O container, normalmente o Model Pools, ele fica como exit depois de uns 4 minutos. É normal, porque este container é criado somente para chamar o modelo que a gente precisa, que nesse caso é o Mistral. O Olama e o Olama Web UI vão continuar rodando, tá? Perfeito. Aqui no site da Olama, se eu for em Models, eu tenho outros modelos que eu posso selecionar para rodar dentro do meu ambiente. É só eu trocar naquela tagzinha onde está escrito Mistral. Eu vou ter outro vídeo falando só sobre isso, tá? Para ter certeza que tudo está funcionando, eu posso acessar o domínio
que eu coloquei na minha stack para o Olama. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse domínio, olha ele aqui, botão direito, e eu tenho a opção do Go To e eu abro ele aqui. Olha aqui, ó, Olama is running. O Olama está rodando. Então, beleza, eu sei que ele está rodando para a web. A partir daqui, eu posso usar a API do Olama para me comunicar. Mas tem um outro modo, tá? Essa tela aqui, lembra que a gente criou o webgpt.aulafabricando? No seu caso é o webgpt.seu-domínio. Você vai ter esta interface web. Você naturalmente vai cair na tela de sign up, que é a tela de criar conta, tá? Você vai pôr o seu nome, e-mail e senha. Eu vou voltar para a tela de login, porque eu já criei. E aqui eu posso dar um sign in. Quando eu faço login, olha só. Eu tenho uma interface igual a do ChatGPT. Inclusive, eu já conversei com ele e perguntei se ele conseguia responder em português do Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa pergunta aqui e eu vou refazer ela só para mostrar para vocês o uso de processador. Por que eu recomendo as VPS da Hoshinger? Voltando aqui ao caso da VPS. Porque eles usam AMD EPYC, que são um dos melhores processadores para servidor que a gente tem hoje disponível. Olha aqui, ó, eu vou abrir o MobXterm, esse é o meu MobXterm, tá? E aqui são os núcleos do meu processador, são 8 no total na minha VPS, tá? Eu vou fazer uma pergunta para o Olama, preste atenção, mandei a pergunta, eu tenho que selecionar o modelo aqui em cima, tá? Mistral, deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver um pouco melhor. Então eu venho aqui, seleciono o modelo, Mistral, ok? Tem uma pergunta e tem um botão de enviar, que minha câmera está na frente, mas é esse botãozinho aqui, ó, esse botãozinho branco de enviar. Beleza, quando eu enviar essa pergunta, eu vou olhar o uso do meu processador. E olha só, ele começa a usar o processador, mas ele não passa de 50%, até porque no ambiente Docker ele está configurado para usar 50% da carga do processador quando ele roda em CPU. Então ele está usando o meu processador, carrega na memória RAM o modelo, você vê que o uso de RAM aumentou, mas eu só estou com 3 GB sendo utilizado, mesmo rodando Flowise, rodando Typebot, rodando Evolution, rodando N8N, rodando WordPress, rodando Nocobase. Tudo isso está rodando e eu estou usando só 3 GB com o Olama rodando. Ó. Ele está processando a minha requisição. Você vê que o uso de CPU está alto. Enquanto isso, eu venho para a web e a resposta já foi dada. Ele respondeu aqui em português. Eu vou perguntar para ele aqui novamente. Responda em português e em poucas linhas o que é WordPress. Vou fazer uma pergunta só para vocês verem ele respondendo, porque como eu estava com o terminal na frente, vocês acabaram não tendo a visão da web de como funciona, mas é exatamente igual ao ChatGPT. Você pergunta, ele te responde. Ele é um modelo LLM, ele é um GPT, ele é um modelo generativo de texto, tá? E aí ele está respondendo para a gente, ó. É bem rápido, pessoal. Levando em consideração que ele está rodando no processador, é muito rápido. Agora que você já aprendeu a fazer o seu próprio ChatGPT com diversos modelos, eu vou te recomendar esse vídeo que está aparecendo na tela. Eu vou te ensinar como utilizar ele dentro do Flowise, como eu te mostrei, como fazer uma integração, como você pode fazer o Flowise conversar com seus usuários, pegar Vector Storage, pegar informações e documentos e carregar dentro dele para que ele aprenda sobre os seus produtos, sobre os seus serviços. Você pode criar literalmente um enxame de agentes, um enxame de vendedores, de atendentes, de pessoas para atender toda a sua base de clientes de maneira automatizada, funcionando 24 horas por dia e, como eu falei, sem custo de uso de API. Quer aprender a fazer tudo isso? É nesse vídeo que está aparecendo na tela que eu te ensino.